de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo, o seu jeito de se relacionar com o mundo e valorize esse seu jeito, essa sua verdade, essa sua essência, porque é isso que faz diferença. Fique se preocupando com o que os outros acham, com o que os outros vão dizer, porque os outros são os outros e só, como já dizia a música, não é verdade? E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para você que é empreendedor, para você que tem o seu negócio e está querendo acontecer, está querendo bombar e não está sabendo como acessar esses clientes. Então, hoje eu vou falar sobre prospecção ativa digital na internet, nas redes sociais. E os meus convidados são especialistas nesse assunto. Lucas Silvestre e Guilherme Loureiro, bem-vindos. Obrigado pelo convite. Agradeço aí poder participar e compartilhar com vocês. Maravilha. É uma honra, Vanessa. Obrigado por ter convidado a gente aí. Vamos falar sobre esse assunto tão especial para nós. Super importante. Você que está ouvindo Sim. a gente e quer tirar sua dúvida, quer participar do programa, quer conversar com a gente, quer saber como funciona essa prospecção ativa e de quebra levar 2 convites para o teatro hoje para a peça Desinfluencers, que eu estou no elenco lá no Teatro Santa Cruz às 21 horas. Liga para cá e garanta o seu par de ingressos. 31710221 32624490. 31710221 32624490. Liga para cá. Então, meninos, como surgiu essa nova abordagem, né, na internet? Na verdade, não é que, na verdade foi meio que uma obrigação, né, quase, né? Você tem o mundo de vendas, quando você fala de comunicação e vendas, quando você fala talvez de 30 anos atrás, 40 anos atrás, você tinha uma questão de vendas muito porta a porta, né? A panfletagem, as pessoas, era muito físico, né? Isso, se a gente pensar na evolução das vendas, né? Do Avon Chama, das mulheres batendo, né? Isso, a ligação, páginas amarelas, né? Ligando, tudo mais, né? Todo mundo tinha lá o seu nome, tudo mais, você achava você. Então, isso, e conforme foi vindo a internet, você tem, acho que o efeito Google. O efeito Google, ele acabou tirando um pouco essa necessidade de você fazer prospecção. Porque você sabe, por que eu vou fazer prospecção se as pessoas podem vir e buscar o que elas querem e me achar no Google? Só que isso deu certo para um tipo de mercado. Para um outro tipo de mercado não deu muito certo. Porque você tem, assim, o Google dá muito certo para soluções que as pessoas estão buscando. Mas você tem que investir no Google também, né? Você tem que investir no Google também para ele colocar você, ranquear você, que a gente chama, Não né? adianta só estar lá, Não adianta só estar lá. Só que você tem, e o nosso mercado, né, o meu mercado do Lucas, onde a gente atua bastante, são naquelas empresas que ela fala o seguinte, mas ninguém está me buscando no Google. O que eu faço se eu tenho um produto ou uma solução que as pessoas não estão me buscando no Google? Vou dar um exemplo. A gente tem um cliente que ele tem lubrificantes para máquinas industriais. Então, por exemplo, você tem lá nas máquinas industriais, né, as grandes máquinas, elas precisam de uma lubrificação para não enferrujar. É um produto bem específico. Muito específico. Aí eu falo assim, tá bom, como é que eu vou vender isso? As pessoas não estão buscando isso. Como é que eu vou vender uma consultoria que fala de inteligência artificial junto com Big Data para ajudar na análise preditiva de KPIs e indicadores futuros? As pessoas não buscam isso no Google. Então, a gente é especialista em ajudar as pessoas que não têm o seu produto sendo buscado. Então, a gente ajuda ela a fazer uma prospecção ativa. Por isso que esse ativo, olha, as pessoas não me buscam. Então, eu ativamente vou buscar essas empresas para esses nossos clientes. Que é entrar em contato. Vocês entram, é real ou são robôs? Vocês mesmos entram, como é que funciona a estratégia? Deixar o Lucas responder. Lucas. Legal. Esse ponto que da transformação, como foi falado aqui, é muito importante, que foi também, teve uma mudança na característica desse profissional de venda, né? Ele precisou mudar para ter um olhar, um comportamento de pensar mais na situação do cliente. E o que a gente faz quando nós vamos fazer a prospecção é pensar, antes mesmo de definir os canais,
antes mesmo de você, vou fazer via inteligência artificial, via automatização, qual mídia que eu vou usar? Eu preciso ter muito bem pautado qual é esse tipo de cliente que eu estou buscando. Para quê? Para que quando eu faça uma abordagem, por mais que ela seja via tecnologia ou por mídias, por mais que seja de forma automatizada, que ela continue sendo humana e olhando para a necessidade do cliente. E personalizada, né? Personalizada. Porque se você pega e faz alguma ação que não esteja condizente com aquela outra pessoa, você vai potencializar aquilo que está dando errado. Então, se você não conectar com o outro lado, se você não fizer essa aproximação, né, essa forma empática, você pode pegar uma automatização para você colocar na sua prospecção e fazer muitas coisas que estão erradas. Então, antes mesmo de pensar se eu vou usar as ferramentas para automatizar ou não, é saber se eu estou bem estruturado para começar a fazer esse tipo de abordagem. Entendi. Isso é muito importante. Pensar então, no outro tem lado. a automação e também tem o atendimento humanizado, a busca humanizada, a prospecção. Tem a automatização e tem a parte humana, né? Sempre, na minha opinião, na minha visão, né, vai ter a parte humana, até mesmo quando a gente coloca para operarmos a automatização. Certo. Só que aí você vai potencializar aquilo que você faz. Então, se você faz muito bem, você vai fazer de uma forma massiva, porque a automatização vai te dar essa capacidade, de forma muito melhor. Você vai continuar, ou seja, você vai potencializar aquilo que você faz de uma maneira que não vai te prejudicar. Você vai potencializar o que você faz. Você vai usar inteligentemente a automação, né? É. E depois tem um suporte humano real para atender esses clientes que vão vir dessa automação, né? O grande problema é por que existe automação? Né? A primeira coisa que você tem que colocar, por que existe automação? Porque quando você fala de prospecção ativa, tem duas coisas que fazem você conseguir vender mais fazendo prospecção ativa. E você tem que ter essas duas coisas, senão você não vai conseguir vender. Então isso é importante. A primeira coisa é, você tem que fazer prospecção. Você tem que ter o ato de fazer. Então, porque muitas nada pessoas cai falam, do céu, né? Nada Só cai chuva. do céu, exato. As pessoas falam assim, nossa, eu preciso vender, mas eu não prospecta. Então assim, não adianta, você tem que se movimentar. Só que não é só se movimentar, não é só fazer a prospecção, mas é fazer a prospecção da maneira certa. Estrategicamente. Então não adianta nada eu falar com 1 milhão de pessoas da maneira errada. Então as pessoas acham que quando elas falam de automação, elas falam o seguinte, não, eu estou aqui pensando que se eu falar com 10 mil pessoas, esse é clássico, né? O que a gente mais ouve é isso, as pessoas fazem um funil de vendas mais básico possível. Funil de vendas basicamente é você, com quantas pessoas eu tenho que falar, que eu vou marcar reunião, que eu vou mandar contrato, que eu vou... Então vai afunilando até... Então, se eu falar com 10 mil pessoas, quantos contratos eu vou vender? Então as pessoas fazem de uma maneira muito básica. Não, eu vou falar com X mil pessoas e eu acho que eu vou vender X contratos. Não, você não vai vender. Você vai vender se você falar com várias pessoas da maneira certa. Correta. Então, essas duas coisas, quando você une ao ato de fazer a prospecção da maneira certa, você vende. Só que você tem um inverso. E o inverso é qual? Não adianta também eu falar da maneira certa e falar pouco. Então, a automação ela vem para potencializar esse ato de você fazer. Porque, por exemplo, eu preciso vender meu produto ou serviço. Tá bom, legal. Né? O Lucas falou de você saber selecionar seu público. Né? Para quantas pessoas eu vou falar isso todo dia? Então, para quantas pessoas eu preciso falar? Você fala assim, tá bom, você tem que falar, Vanessa, com 300 empresas por dia. Você tem tempo para falar com 300 empresas por dia? Difícil. É aí que vocês entram. Exatamente. É então, perfeito. A gente ajuda as empresas a o quê? A conseguir falar com 300 empresas por dia da maneira certa. Quando você une essas duas coisas, aí sim você começa a ter resultado em vendas. Sim, aí você potencializa os resultados. Exatamente. Né? E vocês trabalham com todos os nichos de mercado. Os teus clientes são bem diversificados? Hoje sim. Hoje tem bastante diversificação. Hoje, né? Eu sempre falo que você tem basicamente 3 maneiras de adquirir novos clientes. Você tem muitas maneiras, mas eu vou resumir em 3 básicas, né? Que eu falo que é referenciamento, networking. Então, as pessoas indicam você. Então, você acaba vendendo pela indicação. Que é bem potente, que no teatro a gente chama de boca a boca. Boca a boca. Então, essa é uma das maneiras de você adquirir novos clientes. A segunda maneira de você adquirir novos clientes é através do tráfego pago. Então, que é as pessoas buscando aquilo e você
você patrocina post, tudo mais, Google, tudo mais, pessoas buscam. E a terceira maneira é o outbound, que a gente fala, que é a parte da prospecção ativa. Quando você fala de prospecção ativa, você tem que tomar um cuidado. Geralmente dá mais certo para quem? Dá mais certo para empresas querendo vender para outras empresas. É o B2B. É o B2B. Por que o B2C ele não dá tão certo com a prospecção ativa? Porque B2C, para você conseguir vender alguma coisa para pessoa física, você tem que falar com milhões de pessoas. Tem que falar com muitas pessoas para você vender legal para pessoa física. Então imagina eu querendo vender alguma coisa para pessoa física, mesmo um terno. Qualquer produto. Você vai começar a ligar para cada pessoa vender terno. Oi, tudo bem? Você tem terno? Você quer comprar meu terno? Oi, tudo bem? Você quer comprar meu terno? Não dá. Então você tem que estar em algum local. Quando você está no shopping, o shopping ele atrai milhares de pessoas todos os dias. Por isso que ele vai atrair milhares de pessoas todos os dias e você vai vender 5, 6, 10 ternos naquele dia. Sim. Mas quantas pessoas tiveram que entrar no shopping para você vender 10 ternos? Pois é. Milhares de pessoas. É verdade. Quando você faz prospecção ativa, a prospecção ativa não permite, como ela tem um fator de você não conseguir fazer milhares de prospecções por dia, a pessoa física acaba ficando um pouco mais de lado, porque eu não consigo falar com milhares de pessoas físicas por dia fazendo prospecção ativa. Então, por isso que ela é mais voltada para você. Quem é seu público? As empresas que querem vender para as empresas. Porque uma coisa é, se eu falar com 100 empresas por dia e vender uma, eu vendi um negócio para uma empresa. Se eu falar com centenas de pessoas por dia e vender um terno... Vendeu para uma pessoa física. Poxa, foi boa a venda para você no dia? Não foi. Então, por isso que quando fala, quem é seu público? Mais as empresas querendo vender para outras empresas. Entendi. E mais serviços também. Produtos e serviços. Sim, aí você tem vários nichos, né? Vários setores. Mas hoje em dia também é aquilo. Todo mundo precisa, como eu abri o programa falando, né? Um pequeno empreendedor, abrir o seu negócio. Sim. E ele não sabe como... Ele acha que ele só vai botar ali no Instagram... Ele vai falar, ele vai ser influenciador do seu próprio produto, que isso vai dar certo. E não, às vezes até acontece, né? Sim. Porque a gente também lida com esse universo que a gente não sabe entender da internet, como as coisas, né, bombam, além das estratégias. As estratégias existem e elas funcionam. Sim. Mas existe uma coisa meio inexplicável, né? Das pessoas que bombam. De tanta informação que você tem, né? Eu vejo esse exemplo que você falou, Vanessa, muito ligado ao empreendedor anterior a esse movimento digital, que é o quê? Eu vou lá, faço um plano de negócio, abro o meu negócio na rua. E aí, se vai passar pessoas ou não, eu até faço um plano ali para que tenha lá X pessoas que passam na rua, igual faz o Guilherme deu o exemplo do shopping. Mas, se a gente for olhar para o digital, o LinkedIn, o Instagram e todas as outras mídias, ela é a sua vitrine e tem muito mais pessoas passando o tempo todo. Ou deveria. E aí, na sua vitrine, você vai deixar de apresentar, de falar do que você vende? Aí você vai ficar igual aquele estabelecimento que abre e se passar alguém, você vai lá e vende para essa pessoa. É passivo, né? É passivo. Aí existe a estratégia, né? Falando um pouco do B2C para contribuir com a galera que está assistindo aí, que é o quê? Ter um bom conteúdo, ter consistência naquilo que você está fazendo ali dentro da mídia que você escolheu. Isso é muito importante. Gerar um conteúdo de valor. Um conteúdo de valor até mesmo quando você vende um produto físico. E eu acho que uma estratégia boa também é você não estar de cara vendendo. Você está falando de uma situação que você precisa de uma solução e aí aparece o produto, né? De uma maneira... Isso é um outro tipo de venda. É o tipo de venda por autoridade. Isso. Eu estou falando sobre um assunto... Não estou querendo vender aquela solução. Os influenciadores fazem muito isso. O marketing de influência... querendo ou não, acabou sendo nossa nova maneira de vender. Sim. Porque as redes sociais deram voz a todos. Antes, se você quisesse ir para a televisão, são milhões de reais se você quiser aparecer na televisão. Isso é maravilhoso, é uma democratização aí para todo mundo. Como a rede social veio e democratizou essa brincadeira, qualquer pessoa hoje consegue ter sua própria canal de televisão. Qualquer exatamente. Pessoa. E isso faz com que o mundo ele se movimente para o marketing influenciador. As pessoas hoje não seguem mais as empresas. As pessoas seguem as pessoas. Sim. Ou seja, essa pessoa, para mim ela é importante, para mim ela é diferenciada, eu consigo me conectar com ela, com o que ela fala, ou vamos falar também de outras pessoas que às vezes passam por algum tipo de problema, alguma doença específica, sei lá, uma mulher venceu o câncer de mama e ela quer falar sobre aquilo. Então as pessoas que estão passando por aquilo,
E ela vai falar assim, gente, olha, eu quero falar minha experiência para vocês, de como que foi isso e tudo mais, as pessoas falam por aquilo, ela vai acabar influenciando Sim. as pessoas que estão passando por aquela mesma situação. Então isso deu voz a todos. O fato de ter dado voz a todos fez com que o nosso mercado hoje voltasse o marketing dele para os influenciadores. Por isso os influenciadores hoje ganham tanto dinheiro. Pois é. Por causa que eles têm seguidores. Você pega lá, fui para o Rio de Janeiro agora recentemente, lá para o Copacabana Palace, participar lá de um evento onde foi... Eles criaram no Rio de Janeiro o Dia do Influenciador. É a primeira cidade do Brasil que tem o Dia do a ter o Dia do Influenciador de forma oficial. Então eu fui lá, fomos lá na Câmara Municipal, onde eles votaram o Dia do Influenciador. E aí foi o Whindersson Nunes. E já foi regulamentado como Foi regulamentado, profissão, né? sim. Aí tava lá fomos lá no evento, tava o Whindersson Nunes, tava o Luva de Pedreiro, tava lá, tudo mais e tal. E aí eles falaram lá, falaram assim, cara, você pega o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, ele tem mais seguidores do que a Argentina inteira. Nossa Senhora. Então você fala assim, cara... É uma loucura, ele né? Ele tem mais do que um país inteiro seguindo ele. E esse é um exemplo de um cara que começou no quarto dele com celular, sem estrutura nenhuma, nem luz ele tinha, e ele bombou. Exato. E o ponto que o Guilherme falou é muito importante, né? Essa questão de você se identificar com o outro, né? Também tem uma outra característica. A pessoa lá abriu o Instagram dela para o negócio dela. Ela está falando com todo mundo. Da mesma forma que fazer prospecção ativa eu falar para todo mundo do que eu vendo, não vai funcionar. Quando ele faz de uma maneira a se mostrar na internet, ele precisa montar a comunidade dele. Ele precisa falar a linguagem que o público dele espera. Se ele vai falar sobre a transformação que ele teve, ele tem que falar para aquela comunidade. Se a gente tenta se encaixar em todos os grupos, de todas as formas, não dá forma certo. de vestir, não dá certo. Essa coisa do nichado é muito, né, o caminho da internet. Eu sigo vários canais. Eu adoro o nichado. Eu sigo aquele cara que ele testa produtos. O Barone lá. Eu não sei também. Nem sei se pode ficar. Nem sei se pode falar aqui também. Eu tô falando aqui. Tô na rádio fazendo propaganda pros outros. Né? E não pagaram, né? Então vou falar menos, né? Mas tem um rapaz lá que ele compra coisas da China. Ele vê uma propaganda. Olha, isso aqui promete fazer isso aqui. Tá. Aí ele fala, eu vou comprar e vou testar. E aí é legal, porque ele pega algum produto, ele fala, esse aqui não presta. E outro, porque você sempre fica no pé atrás quando você vai comprar alguma coisa da China. Você fica no pé atrás, você fala assim, pô, será que você faz isso mesmo? Então ele faz isso, ele compra... É um serviço, ele está prestando um serviço. Ele compra e ele testa e ele fala, gente, isso aqui realmente faz o que promete. Tá aqui o link, vocês podem comprar. Eu a garanto. Ele garante, ele fala, cara, eu garanto, funciona mesmo. E tem outros que ele taca na parede e fala, gente, isso aqui é porcaria, aí você vai ser enganado. Aí ele já faz também uma cena, né? Que também já brinca. O humor é uma... o exagero, o humor. Então é muito legal, porque eu sigo ele. Porque quando você tá com o pé atrás, você olha lá e você fala, pô, tem uma pessoa que se dispôs a comprar, a testar, a falar a verdade, que não está sendo patrocinada pelas marcas. Ele não é patrocinado. Ele não é patrocinado por ninguém. E ele ganha dinheiro como? Ele ganha dinheiro nas visualizações. Ele ganha do Instagram, do YouTube, né? Ele ganha, acho que no Instagram não. TikTok acho que dá mais dinheiro hoje. Para o mercado influenciador, quem dá mais dinheiro, o TikTok que mais dá mais dinheiro. E ele ganha muito dinheiro. A forma de monetização ela é mais estruturada. Cada 1000 visualizações, né? Você ganha X centavos, mas você tem milhões de visualizações e aquele vídeo vai ser assistido para sempre, né? Quando as pessoas entram no seu canal vai ser assistido, então ele acaba tendo cada vez mais visualizações e ele acaba ganhando dinheiro com isso. Então, esse marketing de influência é isso. Então, assim, quando a pessoa ela nicha, então assim, eu gosto de assistir, né, influenciadores de culinária, tudo mais. Então, assim, quando você tem esse marketing de influenciador, é o futuro hoje. Atualmente nós vivemos no mundo dos influenciadores. Vai ser assim. É o mundo dos influenciadores. É verdade. Como mudou, né? E ao mesmo tempo isso é muito bom, porque te amplia a visão. Como você falou desse aí que fala da China, eu conheço um também que fala de perfumes. Em todos os nichos tem, né? Tem. Do café. De várias coisas. Isso e você consegue seguir vários, é que legal, né? Exatamente. Uma única pessoa segue vários. Né? Não tem lá, não é que nem filme, né? Vai se identificando. Você vai se identificando, ali. Né? Como eu falei, às vezes tem um momento de vida. Por exemplo, eu tô querendo trocar de carro. Então, obviamente, eu estou dando mais atenção agora para quem fala de carro, eu estou dando mais atenção, porque o meu momento eu quero trocar de carro. Aí eu começo, e olha que interessante, né? Você começa a ver vídeo de carro, aí ele começa a entregar cada vez mais vídeo de carro para você. É o tal do algoritmo. Tem um algoritmo que ele vai jogando para você. Algoritmo. Então, são coisas tão novas, a gente que vem de uma geração não exatamente esta, né? Um pouco mais antiga.
A gente tem que correr atrás, porque as coisas vão se modificando muito rapidamente, né? Você tem muitas pessoas que não pegaram esse boom da influência, que são grandes escritores, né? Eu tinha um sócio que era best-seller, escritor, mas não tem nem 10 mil pessoas no Instagram dele. Vendeu mais de 500 mil de livros no Brasil, best-seller, tudo mais e tal. Não tem 10 mil pessoas no Instagram dele. Mas se ele fizer um trabalho agora ativo, ele pode reverter essa situação? Pode, claro. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Tem que ter muita dedicação. Não é fácil. Às vezes as pessoas acham que é fácil. Longe disso. A gente tem que ter comprometimento. Sim. Né? A gente tem que ter regularidade. Sim. A constância. Constância. E esse lance da influência, né? Trazendo para o ambiente da prospecção ativa, tem muitos clientes que nos procuram também e falam assim, tá, legal, agora eu vou fazer a prospecção ativa com vocês, não preciso fazer outro trabalho, né? Na verdade, isso vai potencializar. Assim como eu, Guilherme, vocês aqui, a gente está todo o tempo se vendendo. Como a gente conversa, como a gente fala, como a gente se comunica, movimento, e com o celular, roupa, né? O celular é um advento que botou essa coisa do tempo todo realmente, né, na ativa, porque a gente tá o tempo todo nesse celular. Profissional gerador de conteúdo, se você é um profissional que influencia aquele seu negócio, o seu setor, isso vai te dar muito valor na hora de você realizar a prospecção ativa. Isso vai te dar um peso, que é a autoridade, é a credibilidade. Participar num bate-papo como esse também vai gerar um conteúdo de maneira a influenciar. Orgânico, falar, né? eu estava conversando ontem com a Vanessa, com o Guilherme, num bate-papo falando sobre prospecção ativa. Pô, legal, você foi, me passa o canal lá. Eu vi uma publicação sua, eu vi um stories que você fez, eu vi algum anúncio seu. Então, isso vai potencializar. Falando do B2B, que é uma característica mais comum para a prospecção ativa, quando você usa essa estratégia de forma, vamos chamar assim, indireta, para não chamar de passivo, ela vem corroborar com todo o seu trabalho que você vai fazer de prospecção ativa. Porque você vai começar a ser visto. Eu gosto muito do exemplo, quando eu falo disso, que foi o caso que foi da Red Bull, né? Que eles colocaram as latas lá próximo das pessoas onde tinham pessoas da faculdade, alguma coisa assim. E eles começaram a ver que tinha as latas vazias da Red Bull, que estavam vazias, e começaram a entender que as pessoas estavam tomando Red Bull. Isso influenciou para que as pessoas comprassem e tomassem. Então, quando eu faço um conteúdo, aqui, por exemplo, a gente usando, amanhã, depois, essa semana, participamos aqui, na hora que as pessoas verem que nós participamos, e eu falar em nome da Invotics, em nome da Verus, na hora de fazer a prospecção, vai trazer um peso. Sim. Isso vai ajudar. Essa influência. É um conteúdo, né? Autoridade, tudo isso conta, né? É um combo de coisas. Sim. Você tem que pensar, analisar, por isso que o trabalho de vocês é importante. E também personalizar para cada cliente, né? Porque cada cliente é um universo. E nessa história aí dos nichos, a gente tem que descobrir qual é o nosso nicho. Isso também não é fácil, a gente tem que... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo de muitas coisas, eu sou assim. Então, isso para mim na internet é um pouco difícil. Eu já pensei várias vezes, mas qual é o meu nicho? Mas eu realmente falo de muitas coisas. Eu falo de cultura, eu falo com médicos aqui nesse programa, porque eu acho que é muito importante você prestar esse serviço para o ouvinte, que às vezes não tem condição, né, de pagar uma consulta e está passando por um problema de saúde. Então, acho que esse serviço na rádio é fundamental. Então, eu tenho essa característica múltipla. Então, para mim fica difícil, como estratégia, descobrir qual que é meu nicho. Depois a gente até conversa. Sim, vendas, assim, quando a gente fala de vendas, né, acho que é legal falar sobre vendas, né? Vendas é a maneira mais rápida de você enriquecer. Vendas. Né? Então, assim, a pessoa que gosta de fazer vendas, ela é a maneira hoje mais rápida de você ganhar dinheiro e enriquecer. Não só enriquecer, mas ganhar dinheiro. Sim, você está passando por um momento muito difícil. Ali, né? Você está passando por um momento muito difícil e tudo mais tal. Qual é a maneira mais rápida de você falar assim, cara, preciso ganhar dinheiro? O que você pensa? Primeira coisa que a pessoa pensa, né? Vou vender alguma coisa. Já vem direto esse pensamento. E a internet é a ferramenta que a gente tem hoje em dia, né? A melhor e maior ferramenta para a gente vender. Eu, na minha concepção, né? O varejo físico vai morrer. Poucos varejos físicos vão sobreviver. O varejo físico, talvez de uma farmácia que você está na urgência, você precisa comprar um remédio, você vai comprar, supermercado. Mas a redução é inevitável. Você vai acabar ou não, mas a grande redução vai acontecer. O varejo de moda, por exemplo, você ainda tem aquela questão de experimentar, tudo mais tal, mas ele vai ser muito mais
vamos falar, por exemplo, calçados, vai ser muito mais um showroom do que um varejo, porque a pessoa vai lá, ela vai comprar na internet. Sim. Ela vai lá só para pegar e fala assim, será que isso aqui é bom mesmo? Beleza, aí o que ela faz? Ela entra na internet, vou comprar na internet. E hoje, você compra, chega no mesmo dia a mercadoria na sua casa. No mesmo dia. Então, a situação... O Mercado Livre ganha um dinheirão comigo. Olha, eu fazendo propaganda do marca. É verdade, é verdade. Foram mais de 10 Já marcas fiz aqui. 10 já. Ninguém pagou nada. Meninos, vou ter que acabar a nossa entrevista, passa muito rápido, né? Mas é porque o vida. assunto também é muito interessante, É muito necessário. Muito obrigada, Lucas, Guilherme. Deixa o contato de vocês. O meu é... No Instagram você vai encontrar Lucas Silvestre BR. E no LinkedIn, Lucas Silvestre, já vai aparecer lá. Lucas Silvestre Veros. E Guilherme? Perfeito. Tem a Inbotics, nosso site www.inbotics.com. Meu Instagram, guilherme.m.loureiro. Pode me buscar lá. Obrigada, meninos. Foi muito, muito legal conversar com vocês, esclarecer um pouquinho nessas técnicas de venda modernas. E vocês que estão ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, podem falar através do Instagram, @VanessaGoulart com 2 T's no final. Também tem o canal no YouTube Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo. Tchau.